Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, pastor da IEPD Utinga. E esse é o devocional Casa de Paz, especial hoje, Dia das Mães. Eu quero trazer um texto muito importante nas Escrituras, que está relatado no livro de Lucas, no capítulo 1, que fala sobre uma mulher, uma mãe chamada Maria. O tema da mensagem de hoje é simplesmente Maria. No capítulo 1 e no verso 26 diz assim: Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se o seu coração e pôs-se a pensar que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual seu nome será Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, de seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que eu não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parente, concebeu a um filho em sua velhice. E este é o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Então disse Maria: Eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Esse é o relato das Escrituras sobre essa mulher chamada Maria. Hoje é Dia das Mães e eu quero falar com você de algumas características importantes dessa mulher chamada Maria. O tema da mensagem do devocional de hoje é simplesmente Maria. No hebraico, essa palavra Maria é também usada o termo Miriam. O texto diz para nós aqui que ela vem da linhagem de Davi, e aqui mostra para nós que ela estava numa cidade chamada Nazaré. Maria, como diz o texto aqui, mostra para nós qualidades e caráter. A decisão da escolha de Maria, simplesmente Maria, foi estritamente divina. Quem escolheu foi o próprio Deus. Mas algumas coisas mostram para nós sobre essa escolha. Uma delas, a qualidade moral e espiritual de Maria, que nós vemos aqui no texto. Então, Maria, o texto diz para mim e para você que ela foi agraciada, escolhida. Deus achou graça sobre a vida dela. Como é interessante, quantas outras mulheres todos os dias são encontradas pelo Senhor, são agraciadas pelo Senhor. A segunda coisa bem importante que eu encontrei nesse texto é que o texto diz para nós que a presença do Senhor estava sobre Maria. O anjo disse: O Senhor é contigo, Maria. Então, ao ser visitada pelo anjo, a parte de Deus já estava com ela. Maria tinha a presença de Deus. Maria já era uma mulher de Deus. E o texto mostra para mim uma coisa muito importante, de que outras Marias, outras mães também devem ter essas características. Mas uma das características, assim, ela era bendita entre as mulheres. Você tem sido bendita ou maldita entre as mulheres? Maria era uma mulher em que as pessoas diziam dela o bem, ou seja, ela tinha caráter, tinha honra, estava simplesmente com o compromisso de um casamento. O noivado daquela época era bem diferente dos dias de hoje. O noivado era um comprometimento, praticamente um casamento quase já na reta final. Então, Maria tinha um comprometimento com José, e ela recebe então do próprio Deus a missão de ser a mãe de Jesus, sem mesmo ter ainda se deitado com José. Uma outra característica importante sobre Maria
é que ela recebe uma das missões mais importantes. Maria não salva o mundo, mas ela traz ao mundo o Salvador. Maria jamais pode ser mediadora, em que muitas pessoas acreditam que Maria é mediadora entre nós e o Pai. O próprio Senhor escreveu: há só um mediador entre eu e vocês, Jesus Cristo. Maria não é mediadora, mas ela simplesmente trouxe ao mundo o homem que ia ser o mediador entre nós e o Pai. Simplesmente Maria, uma mulher comum, virgem na época, naquele momento, recebeu o anjo, recebeu a grande missão de ser mãe do nosso Salvador. E é tão importante que nós entendamos isso. Maria não pode salvar ninguém. E ela mesma relatou isso quando, depois de receber o anjo, ela cantou um cântico. É chamado também como Cântico de Maria. E o cântico diz assim: disse então Maria: a minha alma se alegra, se engrandece no Senhor, e o meu espírito exalta em Deus, meu Salvador. Simplesmente Maria é o texto de hoje, a pregação de hoje, o devocional de hoje. Mostra para nós que Maria era uma mulher comum, simplesmente agraciada por Deus, com bom caráter, e a palavra de Deus diz que ela vinha da linhagem de Davi. Deus a escolheu para ser mãe do Salvador, mas Maria não pode salvar ninguém. A palavra de Deus diz que Maria foi escolhida para ser a mãe do nosso mediador. O mediador é aquele que pode mediar entre nós e também é Deus. Mediador é aquele que apresenta cada um de nós ao Senhor. Então, nessa manhã, simplesmente Maria, quantas mães estão me vendo e me ouvindo? Só há um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Maria era uma mulher comum, agraciada por Deus e que Deus escolheu para um ministério momentâneo. Maria, como muitas outras mulheres, trazem ao mundo homens e mulheres de Deus, que todos eles, até mesmo Jesus, precisou ter uma comunhão com o próprio Pai. Então, nesse Dia das Mães, quero orar por você, mãe, você que vai ser uma mãe, você que talvez perdeu a sua mãe, que esteja com dificuldades até mesmo nesse momento de adversidade. Lembre-se, um pai não abandona um filho, então Deus jamais abandonará você na sua angústia, na sua dor. Então, nesse dia especial em que o mundo comemora o Dia das Mães, lembre-se, Maria foi uma mulher simples e que tinha uma missão para cumprir. E você, mãe, você que está me vendo e me ouvindo, também tem uma missão simples para ser cumprida. Então, não esqueça, as características de Maria precisam estar nas nossas vidas também. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã maravilhosa, em que nós comemoramos o Dia das Mães, o mês da família, o devocional Casa de Paz, nós oramos por todas as mães. Pessoas, Pai, que são como Maria, simplesmente mulheres agraciadas pelo Senhor, que são mãe, foram mãe ou que perderam as suas mães. Peço que o Senhor agracie cada uma delas da mesma forma que o Senhor achou graça sobre Maria. Delas sabedoria, direcionamento, discernimento e que todas elas possam cumprir o mesmo chamado, Pai, que o Senhor deu a Maria. O Senhor disse, e ela disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Se todos nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, possamos, Pai, nas missões que são dadas por nós, de pregar o Teu Evangelho, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Dê um ótimo Dia das Mães para você, mulher. E que o Senhor abençoe essa semana especial, que é a semana do Dia das Mães, que começa hoje. Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, tá aí as nossas redes sociais. Peço que você compartilhe isso, que você se inscreva no canal, isso aumenta o nosso engajamento. Deus abençoe você e para você que vai estar no culto hoje, no culto de ação de graça. Até mais tarde. Deus abençoe. Um super abraço e que a paz do Senhor reine na sua casa e na sua família.